Fala, galera, estamos iniciando mais um ID Podcast e hoje nós estamos com convidados muito especiais que vão contar um pouquinho pra gente da história que eles viveram, do vício, a libertação. Então, hoje nós estamos aí com a Kátia Nayara, com o Marquinho, e eles vão falar um pouquinho pra gente aquilo que eles passaram. Mas para iniciar aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que apoiaram esse projeto, que abençoaram a gente estar aqui hoje. Porque tudo aqui, toda essa estrutura, ela tem um custo, né? A gente sabe. E se você quer ser um patrocinador desse projeto, entre em contato com a gente. Nós vamos organizar aí para sua logo também ser exibida aqui com a gente, tá? A gente está fazendo essa divulgação para você, da sua empresa, do seu negócio. E quero passar já para Ana Paula. Fala um pouquinho, Ana Paula, para a gente. Qual a expectativa aqui desse episódio? Como que vai acontecer? Como vocês podem ver, né, o tema Vícios e Destruição, Histórias de Vida. Então, a gente trouxe 2 testemunhos vivos aqui do que o Senhor pode fazer na vida das pessoas. Eu quero mandar um alô para as meninas lá da Objetivo Contabilidade. E é muito gratificante ver que esse trabalho nosso tem chegado em lugares que às vezes a gente nem espera, né? Então, um beijo para vocês, meninas, e muito obrigado pelo apoio. A gente vai começar, antes de tudo, perguntando para vocês, para a Kátia, para o Marquinhos, como que era a vida de vocês antes? Tipo assim, antes de tudo, a infância. Foi uma infância feliz? Vocês brincavam, se divertiam, tinham pai? Como que era mãe presente? Como que era a família de vocês? Pode começar, Marquinhos, contando um pouco, assim, da sua... Fala, galera. Bom dia. Então, o início disso tudo foi muito bom. Mas o início bom me levou a um fim destrutivo. Eu tive bons pais, excelentes, que me deram a melhor educação possível. E, entretanto, a melhor educação possível, o melhor alimento, as melhores roupas, elas não querem dizer muita coisa se não tiver Jesus como centro de tudo, mano. E eu não tinha. Eu tinha uma bela educação, né? Meu pai me corrigia, minha mãe me corrigia, mas eu, pelos meus atos e minhas próprias vontades, eu fui para um caminho que eu próprio escolhi, né? Eu não tenho como eu reclamar da minha casa ou dos meus pais, dos meus irmãos. Não, eu tive do bom e do melhor. Mas eu, pelo fato de amizades, de ambientes que eu próprio escolhi e vivi, eu iniciei ali na bebida, no cigarro, pai, achava muito bom aquilo, né? E isso, no início, é muito gostoso. É bom, né? Isso. Pelo que você se lembra, então, foi uma infância feliz. Você muito boa. Saía, se divertia, tinha muitas amizades. Foi. Tinha e tudo até algo que eu hoje, e ela é minha esposa, ela sabe, a gente tenta trabalhar isso com os nossos filhos. A liberdade, ela não estão com eles ainda não. É com a gente, né? Então, hoje, às vezes, onde esse podcast chegar aqui, a voz chegar aqui, cuide dos seus filhos, da liberdade, né? Que às vezes a gente acha que está aprisionando. Eu vou aprisionar. E falando sobre aprisionar, eu achava que essa liberdade que eu tinha de estar no mundo, de fazer o que eu queria, isso era uma liberdade, mas na verdade isso era o que me aprisionava. Isso. E eu pensava que viver em Cristo que era uma prisão, mas foi onde eu conheci a liberdade do que me libertou da prisão que eu vivia no mundo. E você, Kátia? Então, olá, pessoal, né? Quero primeiramente agradecer a Deus por essa rica oportunidade de estar aqui, né, juntamente com o Projeto ID, com o Vitor, né, uma pessoa que entrou na minha vida, né? Eu creio que Deus trabalha da forma que Ele quer e os nossos testemunhos, eu creio que vai alcançar vidas, alcançar almas, né? O nosso objetivo é esse hoje. Nós queremos falar do amor de Cristo. Eu quero falar quanto Deus é bom, que Deus tem feito na minha vida para quem me conhece, principalmente aqui na minha cidade, Nova Chavantina. Respondendo a pergunta, né? Eu tive uma infância também com liberdade. Nós éramos um pouco assim, carente, né? Minha mãe era mãe solteira, eram 4 responsabilidades, né? Para ela manter ali. Então, minha mãe trabalhava para sustentar os filhos e a minha avó ficava no lugar de mãe. E vocês sabem, né? Que vó é um afeto diferenciado. Então, a gente tinha uma certa liberdade de ir e vir, né? Brincava muito na rua, tal. Mas não foi o que me direcionou de imediato ao mundo das drogas, né? Eu fui crescendo, né? Conforme a adolescência e essa liberdade dela não conseguir, né?
fazer os princípios como pai e mãe, né? Porque por ser individual ficaria um pouco mais pesado e puxado. E assim, então, a minha infância, graças a Deus, foi uma criança livre, né? Para brincar, para correr, para se divertir. Jogava bola, tudo. Tinha essa liberdade, graças a Deus, né? Como que foi assim? Foi por influência? Que momento que vocês se viram nas drogas? Foi alguém que ofereceu? Foi alguém foi que... o início de foi tudo, o início, né? começou com a bebida, começou com cigarro. Como que surgiu essa oportunidade de entrar nesse mundo? Então, eu sempre trabalho com esse tema. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade de falar sobre isso, o que aconteceu comigo, eu coloco, assim, entre aspas, essa questão da amizade. O diabo, ele não brinca, né? E ele sabe as maneiras que ele trabalha. Então, ele vai usar de estratégia. E depender do lugar que você está e o que você vive é o que você vai carregar para si. Então, o ambiente que eu frequentava foi o que começou a me ensinar e a me desenvolver no mundo das drogas. É uma oportunidade de oferecer, de experimentar, de conhecer, é bacana, é legal. Kátia, tipo isso. Só fazer uma pergunta aqui, porque eu sou mãe, né? Tenho 2 meninos, então vai ser uma pergunta válida para quem é pai e mãe. Sim. Você ouvia no seu meio familiar, sua mãe, sua avó, olha, se entrar por esse caminho, se você... Ou era uma coisa que não era muito falada, era mais um tabu na época? Essa pergunta sua é interessante porque me veio à memória o seguinte, a minha avó morreu, eu estava muito nova. Eu tinha meus 10 anos, se eu não me engano, me falha a memória. Então, a carga piorou para minha mãe. Então, aquele apoio sozinha que ela tinha, ela ficou só. E ela não tinha alternativa. Ela tinha que ir trabalhar. Então, eu nunca ouvi falar no meu lar essa questão, porque até ela mesmo, nem a minha própria mãe imaginava que ia passar por uma situação tão constrangedora igual ela passou comigo, eu né? falo isso porque, assim, eu como mãe, às vezes a gente vê os nossos filhos como são as melhores crianças, mais bonitas, mais inteligentes. E aí a gente pensa que existe coisa que a gente não precisa falar, mas nós, como pais, precisamos ter. Isso é bom a gente estar atento e falar sempre tudo e mostrar bom, tudo. Né? O início da droga, da farra. A gente não chegou na droga de primeira, a gente começou na farra. Começou no cigarro, ter acesso ao cigarro, a bebida, aquilo que é natural, né? Isso aqui é tranquilo, pode. Não vai fazer Mas mal. Com toda certeza, nós chegamos na droga através de pequenas passos. É o começo do fim do poço, né? Fala um pouco também do início, como que você entrou no mundo das drogas, assim, como que foi? Com amizades também? Amizade, lugares errados, né? Isso. Essa frequência nos envolveu ali e estimulava a fazer isso. E depois de um certo tempo, não precisava mais de ninguém para me influenciar, não. Eu acho que eu que influenciava, eu era um dos piores. Quando eu fiquei 11 anos na droga, então, Chavantina me conheceu. Quem é da nossa época sabe até onde... Quem que o Marquinhos era. Nós tocamos o terror aqui. Os dois são filhos de Chavantina, né? Nascido e criado. Nasci aqui também. Se trombamos algumas vezes em alguma boca de fumo, alguma coisa parecida. E eu quero te dizer, às vezes você tá assistindo, ouvindo essa voz. Mano, tem jeito sim pra você, velho. Eu não era diferente de ninguém, de qualquer um noiado da rua que eu vendia as coisas dentro de casa. Meu pastor, onde a gente vai? O pastor Samuel. Onde a gente vai e fala assim, o Marquinhos, a mãe dele tinha 10 botijão, e ele vendeu 8. Isso é verdade, mano. Eu vendi 8 botijão de gás pra usar droga. Os perfumes da minha irmã, dinheiro, eu roubava dinheiro da minha irmã, mano. A gente perde o caráter, né? A droga, ela faz que a gente desça até o fundo do nível zero. A droga, do poço, né? Ela é somente a cereja do bolo. O que ela cria de defeito de caráter, que ela começa a pôr lixo em cima de princípios. Então tem muito lixo cobrindo princípios, né? Às vezes você passa pela rua, vê um cara todo sujo, drogado ali, você fala, ih, esse cara aí, mano, tem jeito pra esse cara aí. Porque teve jeito pra gente. É verdade. A minha mãe em si, muitas das vezes eu culpei a minha família por achar que não era amada, por achar que era excluída. E com o passar do tempo, depois que eu conheci Jesus, o Senhor foi trabalhando no meu coração e Ele foi me mostrando, né, que as escolhas foram minhas. Então, minha mãe nunca me ensinou a roubar, minha mãe nunca me ensinou a fumar, minha mãe nunca me ensinou a beber, minha mãe não tem vício.
Minha mãe, lá, às vezes, quando tomava a cervejinha dela, muitos anos atrás, eu não tenho o que falar, assim, da influência dela na minha vida. É igual o Marquinhos está falando. Realmente é lugar errado, na hora errada, as amizades erradas, né? E a gente acaba querendo se vitimar. A gente acaba querendo ser a vítima, né? A gente quer culpar quem não tem culpa daquilo que a gente mesmo procurou para as nossas vidas. Então, são escolhas, né? E algo que a gente aprendeu com a droga é assim. Quando a gente chega no crack, por exemplo, uma pedra não dá e um caminhão não basta. É verdade. Cara, você vende tudo, você vende até a alma. Mano, Eu fumei a casa da minha mãe todinha. Eu fumei a geladeira, ela foi buscar algumas coisas nas bocas de fumo, alguns devolveram, outros não. A última coisa que eu consegui fumar da casa foi as panelas já dentro de uma caixa de papelão, que eu lembro até hoje, eu na rua, ali na Rua Tapajós, no bairro Toneto, eu com essa caixa no meu ombro, vendendo por qualquer valor que me aparecesse. Então, assim, tudo que a minha mãe sofreu e adquiriu ali, praticamente numa noite, eu consumi tudinho. é muito difícil. Então, vocês já falaram sobre o início, né? Como que iniciou. E eu queria saber sobre sonhos, porque vocês foram crianças normais, adolescentes. Qual era o sonho de vocês, para a vida de vocês? Então, até no mundo das drogas eu sonhava. Eu tinha uma vontade muito grande de ser alguém. Porque, você sabe, a gente fica, né, tão lá no fundo do poço, tão na lama, e a gente vê as pessoas fluírem. Eu lembro de uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava lá depois do Canecão, era 9 horas da manhã. E eu vi a minha irmã passar. Amo a minha irmã, gente, mas tô contando como experiência. Eu vi ela passar no carro da autoescola. E aquilo ali mexeu muito comigo. Falei, puxa, eu tô aqui, cara, nessa calçada. Será que eu vou morrer nessa? Será que eu não vou sair dessa? Não sabia que tinha um plano divino, né? No tempo certo de Deus para ele agir. E aquilo ali me doeu muito meu coração. Jogava muito bola, gostava muito de esporte. Então, eu tive vários sonhos em ter casa, em ter carro. Né? Criança, ainda mais criança, eu sonhava em ter um prédio. Assim, não coisas assim grandonas, mas eram coisas tão pequenininhas que faziam tanto efeito na minha alma quando eu via aqueles que faziam parte do meu convívio estar indo e eu estar ali da maneira que eu estava, né? Tipo, rejeitada pela sociedade. E às vezes eu vejo algumas pessoas culpando a sociedade. Você não está culpando, não estou falando isso. Assim. Mas eu não culpo a sociedade por aquilo que eu fazia, não. Tem consequências, mano. Se você tá a rejeição vem. Eu tô errando aqui, a sociedade tem que me abraçar. Não, meu irmão. A gente tem que... E não é fácil. Tem que ter um despertar, né? E esse despertar, ele vem através do Senhor. Verdade. Eu lembro algumas... Eu tenho várias histórias de falar de derrota. Sobre sonhos, eu cheguei a não sonhar mais. Eu cheguei nesse ponto de falar assim, não, eu quero morrer usando droga. Você vê o tanto que eu já estava. Né? Eu não queria... Você sonha com família, mas você não, é uma realidade muito longe daquilo que está no fundo de poço. Eu sempre falo para ela, amor, que pai que ia querer um cara igual eu? Não tem, mano. Você vai entrar numa família, um cara derrotado, né? E às vezes você que está ouvindo, você pode estar derrotado em outras áreas. E eu quero te falar que tem jeito, cara. Tem jeito de viver uma nova história na presença de Deus. Pensa, um cara derrotado, usuário de crack, ao fundo de poço, não tinha expectativa de vida mais nenhuma. Hoje eu vivo o milagre de Deus. Né? Nós temos 2 filhos que é uma bênção do Senhor. Sou muito bem casado. Conquistamos coisas que o Senhor nos deu, né? Mérito, nem esforço meu. Então tem jeito sim. Amém. Eu queria saber a respeito, assim, qual foi o fundo do poço? Porque sempre tem aquele momento que você chega no ápice, né? Que tem aquele... Me lembra muito a passagem do filho pródigo, né? O momento que ele cai em si, a palavra diz caindo em si. Ele abriu os olhos, ele viu a imundícia, ele viu aquela sujeira que ele estava. Qual foi esse momento para vocês que você caiu em si, que você viu? Peraí, isso aqui é o fundo do poço, não tem mais para onde olhar, vou olhar para cima, vou olhar para Deus. Qual foi o momento, assim? Então, na minha fase, né, que eu vivi praticamente os meus 11 anos no mundo da droga, para mim todo dia era o fundo do poço. Porque eu me joguei de corpo e alma. Né? Então, eu amanhecia, eu ficava 7 dias sem comer, 7 dias sem dormir. Então, a minha trajetória toda foi mesmo assim... Tô entrando e, igual o Marquinhos falou, eu vou morrer nisso aqui.
né? Tipo, e aí a minha vez, igual eu falei, foi quando o limite mesmo de tudo foi quando eu vendi as coisas da minha mãe, que aí eu já estava começando a arrancar a janela, eu já queria arrancar a pia, eu já queria arrancar o vaso, eu já comecei, não só eu, mas com alguns outros indivíduos, né, que andavam na época com a gente já começou a destruir a casa da minha mãe. Então, Foi a partir daí que começou a transformação. Não de mim, Deus usou. Ô, né? Kátia, só para dar um leque. Você acha que alguém em sã consciência, natural, vai arrancar uma janela para vender, Bruno? Gente, eu comecei a querer já arrancar tudo. Vender panela, você vai lá... Sério. Hoje, você fazeria... Às vezes, você pode ter uma dívida, alguma coisa. Você vai lá vender alguma coisa para pagar essa dívida? Não, você vai trabalhar. Cara, para as pessoas que estão vindo entender o quão espiritual uma Por batalha. isso que eu falo a questão da sociedade. Porque se você não tiver um entendimento espiritual, você não vai entender que isso é uma doença. Isso não é frescura. O povo fala, frescura, você consegue sair. Mentira. Se não for o poder de Deus e a palavra do Senhor, só Ele que cura, liberta e salva. É simples. Quem Não bebe tem coca, como. para agora. Pra você entender o peso que é isso, a dificuldade. Você imagina uma droga, eu vou citar 3 exemplos aqui. O sexo, ele gera 10 em prazer. A cocaína gera 100. O crack, 900, mano. O mesmo prazer, só que quantas vezes a mais. E esse prazer, além de ser no natural, ele é espiritual, te aprisiona. Você pode tentar de vários modos. Eu com certeza, eu creio que a Kátia tentou. Eu tentei várias vezes, sair da Chavantina, fui para fazenda, fui para todos os lados. Mas enquanto eu não fui liberto pelo Senhor, eu vivia alguns dias bons e recaía, e a recaída era pior. É pior isso. A palavra do Senhor nos fala que quando expulsa um demônio, né, a casa fica vazia. Mas se a gente der brecha ele retornar, ele retorna com mais 7. Então a recaída era isso, né? Eu tive uma recuperação na época da minha filha, eu já testemunhei no canal do Vitor, né? Da Ludmila. Deus colocou a mão naquela criança em todos os sentidos, porque eu ficava até 7 dias sem comer, sem dormir. Isso mexe muito com o meu emocional. Mas, para a glória de Deus, hoje ela está aí. Eu tenho esse prazer de ficar perto dela a hora que eu quero. Fica 1 ano e pouco, porque eu não tinha nem chinela para calçar, né? Então, eu consegui ter calçados, eu consegui voltar minha vida normal. E quando eu recaí pior do que eu já estava. E isso me marca muito. Derrubou tudo. Eu não tinha calçado mais. Era, gente, roupa, né? Eu não tinha essas... Quando eu conheci Jesus, eu fui internado numa clínica, né? Passei 7 meses lá. E lá foi o melhor deserto da minha vida. Quando eu retornei dessa clínica, depois de 7 meses, sem ter conexão ou acesso com as pessoas de fora aqui, eu comecei a ter calçado. Um dia eu tirei foto. Eu gosto de bota, né? Algumas botas, tênis. Falei, caraca, e Deus começou a me honrar. Só pra você ver como que é detalhes. Coisa simples, né? Já... E tinha pessoas, no testemunho da Kátia, ela disse que tinha pessoas que desejavam até a morte, né? Que elas vai morrer. Falaram uma vez Muitas pro meu padrasto, né? Hoje, eu contei hoje lá, né? Da questão do policial. Hoje as pessoas olham para mim, não para mim, eu não sou nada. A honra e a glória é toda dele. Mas elas têm que glorificar o nome do Senhor, porque eu era um projeto falido. Né? As pessoas uma vez falaram bem assim pro meu padrasto, essa aí ou é caixão ou é cadeia, ela não tem conserto. E a mesma coisa aconteceu na gravidez da minha menina. Minha mãe vivia me acudindo nas bocas de fumo, porque como eu já estava grávida de 7, 8 meses, eu passava muito mal e eu não comia, não me alimentava, era só droga, droga, droga. E as pessoas falavam, desiste, essa criança vai nascer doente, elas não vão sobreviver. E hoje nós estamos aqui, né, para a honra e a glória do Senhor. Então, vem palavra assim. Vem essa negatividade, né? Você passou por isso também, Marquinhos? De pessoas falarem, em vez de te encorajar a mudança, mas... Isso. Isso o tempo todo só. O tempo todo, né? Tem um caso de um... não vou expor o nome dele, mas é um grande amigo nosso. A gente estava num face a face até. Ele se abriu comigo, que Deus começou a falar ao coração dele. E meu irmão foi pedir um conselho. O que eu faço com o Marquinhos, né? Que meu irmão já estava desesperado, vendo eu naquela situação. Ele falou assim, dá dinheiro para ele usar até morrer. Mas não é culpa dele, né, mano? Ele não tinha sabedoria. É entendimento, né? Ele não tinha entendimento. E eu quero te falar,
aqui tá 2 projetos que eram falidos, eu e a Kátia. A sociedade conhece a gente. Eu cheguei a entrar dentro de igreja de moto e dar cavalinho de pau, acelerar na hora de culto. Naquela igrejinha de trás da antiga rodoviária, não tem ali? Eu entrei de moto, eu tinha ido na boca de fumo, buscado umas cabeças de noia. Na volta, eu e um colega meu, falei, nós doidão demais, entramos lá dentro e aceleramos. E eu acho que ali saiu algo profético. Ali, eu acho que o povo falou assim, é só Deus na causa, é verdade. Não, eu aprendi uma coisa, assim, já, com experiências em testemunhos, né? Muitas palavras são negativas, mas Deus sempre levanta, né? 1, 2 ou 3 pessoas, até anônimas, para estar intercedendo pela nossa vida. Eu não sei quem orou por mim. Eu não sei quem intercedeu por mim, porque eu morava à frente de uma igreja e muitas das vezes eu sentava na calçada, já naquele final de madrugada, sabe? Você já rodou a cidade toda, você só queria mais 5 conto, 10 conto para finalizar, para tentar dormir. E eu sentava e eu ficava imaginando, puxa, não vem ninguém de lá até aqui falar para mim. Tipo assim, parece que a minha alma gritava. Mesmo que a minha feição era cada dia desandar mais, para pior. Mas dentro de mim, a minha alma gritava, socorro. Alguém para me ajudar aí? Socorro. Né? Eu sempre ponto isso, cara, na vida do cristão. Massa, é interessante. Eu acho massa, assim, que você que é cristão ou que não é, mas acredita no Senhor, Deus. Você não precisa de uma teologia, ou nem de saber, às vezes, um versículo bíblico. Deus já me usou de algumas formas, e a forma que ele mais me usou, que foi impactante na vida de quem recebeu a palavra, foi apenas falar assim, ó, Jesus te ama. Porque o que tem poder é a palavra, esse nome, né? O nome de Jesus tem poder. E ele tem poder, porque ele é o acesso à vida. Ele é a fonte da vida eterna. Todos aqueles que buscarem o Senhor, encontrarão o Senhor, o Deus, né? Ele é o caminho, ele é a vida. Ninguém, não tem outro modo de chegar a Deus, se não for por essa palavra, Jesus. É verdade. E livramentos? O que vocês poderiam contar pra gente sobre livramentos? Tenho certeza que vocês passaram por vários momentos aí de... Quantas horas de... Gente, quanto, né, que é maravilhoso a misericórdia de Deus, né? Eu estava comentando com a Kelly lá, falando antes da gente estar aqui, né? A questão de... Eu já tive revólver na cabeça. Juntaram, uma vez, umas 6 mulheres ali em Primavera do Leste, numa esquina, com a faca. Eu lembro que eu faltava pouco para me fazer 19 anos. E ali, o que elas tentaram me cortar, elas tentaram. Mas elas não pegou uma facada em mim. E explicar, a gente já sabe, que é milagre do Deus vivo. Mas que a sede delas era para me matar. Eu já tive, assim, para ser mais aprofunda, assim, faca, revólver na cabeça. Fora os acidentes, né, Marquinhos? Que a gente tempo todo. Chega numa hora, assim, da droga que você começa a delirar. Você já não é mais aquela pessoa em si, insã. Então, você pula cerca, você pula muro, você sobe árvore. Eu torava aquele pomar ali, ó, antes dessa... Aí eu gritava, Kiu! Aí o povo falava, vem a maluca. E eu torava na bicicletinha aquele pomar ali, ó. Quantas quedas eu capotava. E já levantava, já limpava a terra. Saía gente, naquela porteira lá. 3 horas da manhã sozinha. A misericórdia de Deus. Eu fumava muito em cemitério. Deus. Também já tive. Aqui também. Não tem um gordo ali, né? Quem é um pouco mais antigo aqui vai saber. Tem a chácara do gordo. Eu entrava 3 horas da manhã dentro daquela mata lá. É terrível, rapaz, meu Deus. Dava um pega na droga, andava. Você ia andando sozinho ali, viajando. Você via meio vulto. Eu já vi situações de colega meu assim, sair correndo, sabe? Achar depois de 3 dias no meio do mato, todo rebento. Tem amigo meu que atravessou o rio. Gente, é diabólico. É diabólico. Às vezes eu via as polícias já chegando dentro da mata. Eu falei, vou dar esse pega aqui, vou ser preso mesmo. E você olhava, não era nada, não era ninguém. É uma coisa assim, sabe? Algo que eu vejo que Deus fez na nossa vida e tem para fazer na vida de qualquer um, como fez na vida do apóstolo Paulo, porque quando Deus tem um encontro com Saulo, para ele se tornar Paulo, aquilo que a gente tem se tornado, com o que... Isso eu até peguei essa chave num podcast. Qual foi o que Deus usou para cegar Saulo? Luz. Como que luz cega, né, mano? Luz que abre o caminho. Eu vi que Deus cegou Saulo para ele não ver as cartas de perseguição que ele tinha, o sangue na mão, mas para ele ver as cartas que ele tinha dentro dele.
Que é as cartas hoje do apóstolo Paulo, que influencia a gente a ter uma vida com Deus, a direcionar, a amar. E eu vejo ele falando muito sobre o amor, né? Então, quero falar, mano. Você pode estar passando um maior desespero da sua vida. Não pense em tirar a sua vida. Não. Porque a sua vida, ela é preciosa ao Senhor Jesus. Eu tenho vários encontros com pessoas na cidade. Fala, cara, eu tenho um senhorzinho, Edi, o nome dele, anda de bicicleta, vendendo gado aí na rua. Toda vez que ele me fala, é a mesma coisa. Todo encontro com ele. Ei, bichão, você mudou mesmo, hein? Glória a Deus. Então, é bom ouvir. É legal, né? Você tem visto. A gente E aí você sente dá bem. glória ao Senhor, né? Porque, na verdade, nem mesmo eu mesmo não acreditava nem em mim. Nunca Né? Eu tem. já tava ali, tipo, acabou mesmo, né? Eu não vou ter mais solução. Né? Qual foi o start? O que mudou? Quando que iniciou, né, a mudança? Você quer falar, Kelly? Peraí, deixa eu... Quando você falou, foi o fundo de poço. Eu lembro um dia, algum amigo meu de Goiânia, o nome dele é Rodrigo, e ele vinha tentando influenciar a minha família a me internar, e eu já estava desesperado, fundo de poço. Você já tinha passado por clínica antes também? Uma vez, eu tinha ficado lá só 2 meses e vindo embora. Peguei o som do meu carro, vendi, troquei numa moto, peguei a moto, vendi, e eu tinha aceitado a ser internado, né? Mas aí eu vendi, peguei, acho que era 3 mil e pouco. Comecei na sexta-feira a usar droga, eu já derrotado. 3 dias indo na boca de fumo, indo no último dia ali, no sábado, eu chego lá, amanhecendo o dia, e eu lembro uma cena Isso que... era 2 dias antes de você ir para a clínica de reabilitação, né? Uma cena que marcava muito era o pessoal indo trabalhar. Isso. E eu já ter virado 3 noites ali vendo o pessoal ir trabalhar e eu usando droga. Já andou terrível. Eu cheguei na boca de fumo, tinha um cara que eu tinha treitado antes dele ser preso. Quando eu cheguei lá, tinha saído da cadeia. Fui lá, busquei minha droga, que não é minha não, tá repreendido. E a hora que eu saí lá fora, ele tava lá com uma pedra me esperando. Aí eu teve um confronto ali, assim, só de palavras, porque eu achei uma enxada no momento, foi o que me salvou ali. E ali eu vi Satanás querendo eliminar o projeto que Deus tinha, porque eu estava indo a caminho da clínica já, né? No outro dia eu ia ser internado. Então, às vezes você está ouvindo aí, e seu filho, às vezes eu ajudo, a gente acompanha algumas mães já, assim, eu tenho a mãe de um amigo meu que é igual a mãe para mim também, e ela ouviu muito da minha boca. Tem jeito sim, não desiste não. Tem jeito sim, não desiste não. Se a gente está aqui hoje, né, é um testemunho vivo, né, do poder de Deus. Tem sim. Deus, ele é fiel, eu creio. Como que foi o encontro de vocês com Deus, real mesmo? A primeira vez, você falou, não, quando a vida começou sempre, a mudar, né? eu falei, Jesus pra mim era muito superficial, né? Não tinha isso, aquela coisa assim, Deus, quem é Deus? Qual é o sentido de tudo isso? Eu tô no mundo, eu sou um alguém que nem eu sei quem eu sou e eu tô perambulando. Né? Eu não tinha noção de projeto divino, das coisas espirituais. Eu conheci Jesus na casa de recuperação. Também passei numa casa de recuperação ali na cidade de Cuiabá. Né? Fiquei primeiro a menina dos olhos de Deus, Foi depois você fiquei que numa quis cristão. ir ou foi Quis alguém ir. Minha despedida do mundão, eu cheguei na galera e falei, o negócio é o seguinte, eu vou ir tratar. E ninguém acreditou, debocharam. E né, eu tava num bar lá na BR e eu falei, mas eu vou fumar também até amanhecer o dia. E incrível que pareça, não pelas minhas forças, mas porque a Bíblia diz que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Porque a força de Deus dentro da nossa vida, eu fumei a noite todinha, amanheci o dia e fui pro portão da minha mãe. Mãe, cheguei. Minha mãe não acreditou. Cara, ela veio. A passagem compra, a mala arrumada. Entrei pra dentro, dormi o dia todinho. Ela achou que você não iria mais. Gente, eu fui sozinha pra casa de recuperação. Eu tinha uma vontade muito grande. Às vezes a família não entende. Às vezes, né, igual o Marquinhos tá falando, você que tá ouvindo aí, você não compreende. Mas existe uma vontade dentro, sim. Porque ninguém quer viver no estado que tá vivendo. Quem deseja viver na perdição? Quem deseja ser um nada? Ninguém quer, todo mundo tem sonhos. E eu cheguei nessa casa de recuperação evangélica, né? Já foi mudando ali as coisas. E aí eu fiquei curiosa. Falei, eu quero sentir esse negócio. Eu quero saber quem é esse Jesus. E ali foi quando eu tive minha primeira experiência com o Espírito Santo. Altas experiências lá dentro. Né? Não, e ficou assim uma coisa cravada, né? Em seguida recaí. Tive uma recaída na cidade de Cuiabá. Foi terrível. Foi igual nós falamos no começo aqui, né? Foi de já perambular nas BR de Cuiabá. E amizade. Volto de novo, né? Destaco, amizade. Eu, quando conheci Jesus,
foi dentro de uma clínica de recuperação lá em Goianeira. Melhor lugar que eu passei na minha vida. Eu fui através da vida do Rodrigo. Rodrigo era morador de Chavantina, foi para lá. E eu conheci Jesus lá. Eu fui exatamente desse jeito. Cheguei, tinha programação a ser cumprida. Ordem, eu cheguei lá dentro, levei tereré, costumava tomar tereré. A hora que o cara viu a erva, viu o cuia, ele falou, o que é isso aí? Eu falei, esse tereré que nós tomamos no Mato Grosso. Falou, então você toma lá, aqui não. O negócio é... E aí, aqui dali, começou a tratar meus princípios que eu tinha perdido, porque aqui eu fazia o que eu queria, lá eu não fazia nada que eu queria. É tudo ordem, né? Tudo era não. Comer, deitar, Eu posso fazer isso? Não. Tudo. Lá tinha um cronograma de horário para tudo, culto, almoço, janta. Lá podia fumar na época 5 cigarros por dia. E eu comecei sujo, minha alma suja, cheia de pecado, pensamentos pecaminosos. Era um cara... Cheguei a me tornar um cara muito ruim na época. E comecei a ter experiências com o Senhor através da palavra dele, dos cultos, do louvor. Chorava muito de arrependimento pelo que eu havia feito com a minha casa, com a minha família, a qual nunca desistiu de mim. Nunca. Meu irmão, eu sou grato a Deus e falo, Deus, onde meu irmão estiver, eu quero estar ao lado dele. Mesmo que eu não possa honrar ele de algumas maneiras, mas eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, minha mãe, a minha cunhada. O que eles fizeram por mim foram não desistir. A gratidão. Meu irmão, cara, você tá doido. Então, e aí eu comecei a ter as experiências com Jesus lá dentro. Experiência, em ver demônio, e eu, caraca, esse trem existe, porque eu via o Deus dos crentes e não dava muito moral para isso também, não. E lá dentro começou a ser muito palpável, muito físico esse espiritual. Aí eu apaixonei por esse cara. Eu via crente, é um amor constrangedor. Deus, eu quero crente? Não quero saber esse negócio, não. E hoje a gente chora para não sair da casa do pai. E algo que a gente aprende dentro, cara, você quer, como que eu quero largar de algo, continuar vivendo no mesmo meio? Então eu evito pessoas, hábitos e lugares. Futuramente, você vai se encontrar com essas pessoas e encaminhar ela para hábitos diferentes. Esse futuro que você fala, eu já cheguei nele. No meu começo da minha recuperação, me falavam que a Kátia Nara estava metida, porque eles me viam, né? Ô, Kátia Nara, meu filho, tudo bom? E uma vez eu tive uma experiência no Toneto, fui ver uma pessoa do meu passado que tinha muita intimidade. E eu era nova convertida. Quando eu cheguei lá, eu ia fulano. Aí o fulano viu assim, eu tava gordinho assim, né? Porque o semblante é só de magreza, destruição. E ali ele me cumprimentou e tudo. E ele enfiou a mão dentro do tênis. Quando ele enfiou a mão de um tênis, ele arrancou. Mas amarelinha, igual essa letra. Aquilo, meu organismo já abalou assim, já me deu aquele trem. E eu comecei a repreender. E eu lembro, gente, que eu montei na motinha. E eu fui cantando em harpa até em casa. Eu falei, não volto mais, até o dia que eu estiver preparada. E esses dias eu tava ali, entrei numa, falei, Jesus, eu não sou ninguém, mas o Senhor é o Deus que me chamou para fazer a missão. Eu quero fazer a tua obra, vai na frente que eu tô entrando. E abri o portão. Levei meu menino, tô ensinando o Gabriel o caminho que ele deve andar para que ele não desvie dele, em nome de Jesus. Amém. Nome Gabriel de Jesus. louvou para eles. Meu filho tem 9 anos. Falei, Gabriel, nós vamos ali numa missão terrível. Eu e você. E entrei, fiz tudo. Pra glória de Deus, Marquinhos, fiz tudo que eu tinha que fazer. E saí dali assim, trêmula, mas saí com a graça. Falei, eita, Deus, o Senhor é fiel. Então, Deus vai te preparar. Deus vai capacitar. Ele vai levar. Certo. É lá que a gente tem que ir. E é eu naquele vejo lugar. algo assim, jovens das igrejas, agora é com vocês. Tem muita missão dentro da sua cidade, mano. Você não precisa nem ir pra África agora. Que muitas das vezes quer Você sair vai do país, peitar nas né? bocadas quentes aqui dentro. Isso. O que eu posso fazer, eu faço, eu falo, paro. E pessoas como eu e a Kátia, nós queríamos somente um abraço. Isso. Não queria nem... cara, nada, um abraço. E falar, Jesus te ama, pronto. Eu não culpo minha família, igual você falou, né? Eu tenho muita gratidão também pela vida da minha mãe. Minha mãe é minha rainha. Tudo que eu fiz a minha mãe perder, em material, espiritual, assim, sentimental, hoje eu tento ressarcer. Eu sei que tudo que eu fizer vai ser pouco. Mas ela é minha amiga. Ontem eu chorei e falei para ela, a senhora foi a única que não me rejeitou. Se a senhora soubesse o tanto que eu te amo. Porque rejeição, Marquinhos, eu vivo até hoje. Mas o amor de Jesus, ele suple essa falta de achar o amor de que Deus não, é ele me ama, constrangedor. isso para mim é o suficiente. Eu sei que ele me ama, ele me lavou, ele me remiu, ele me escolheu. Mas eu não tive essa questão também. A gente sente, né?
Ou tiver sujo, eu abraço. Pode estar com cheirinho mal, português rasgado, fedendo, dane-se. Eu abraço. Eu pego do chão, eu lavo, eu limpo. Comigo não tem. Por quê? O meu pastor fala assim, fica 2 dias sem tomar banho, campeão. Oh, é terrível. Você vai ficar igualzinho, mano. É terrível. Entendeu? Dá um banho na pessoa, já mudou. Você falou que você foi para Cuiabá, entrou na clínica, recaiu, e aí você voltou para a clínica por conta? Como que foi sua volta? Aí eu não voltei mais, né? Eu tive só essas 2 experiências de clínica. Aí eu conheci uma pessoa, que hoje é o pai do meu filho, né, e tal. A gente viveu um relacionamento de 5 anos. Aí nesse relacionamento você já tinha sido liberta de novo da droga? No começo até que sim. Era igual a questão ali, né? Você fuma um hoje, fuma 2 amanhã, e chegou no dia e falou assim, ó, você não vai fumar mais. Porque aonde eu vivo não vai caber isso aí. Então a gente decidiu. Pegamos um na mão do outro, ele assim, também fumava. também usava, né? Aí, mas o pesado do crack, igual é a questão da lata. Porque a droga, gente, ela tem nível. A maconha te dá uma lerdeza. Aí, quando você já começa a fumar o crack, aí você vai aumentando pra cocaína. Então, assim, conforme for, mais a decadência é maior. E ele era mais controlado. Então, e aí eu falei, cara, vamos parar com isso, então. E aí veio em seguida o Gabriel. Deus revelou pra mim dentro da igreja que ele era uma obra de Deus na minha vida, para suprir a falta que eu tenho da Lud na questão de mãe, vocês entendem? Sentimental. Sua filha, né? E aí eu fiquei por 5 anos. Esse casamento acabou, esse relacionamento, eu fui pro estado do Pará e lá eu recaí. Eu fiquei 3 meses em 2017 com o Gabriel Nenê. 3 meses, Deus colocando a mão, Deus guardando o Gabriel. E aconteceu um rebuliço e eu pra Chavantina. E quando eu chego em Nova Chavantina, um passado meu veio à tona e a minha alma se afligiu, estava afastada. E foi quando eu voltei pros pés de Jesus. E hoje eu tô aqui, já vai fazer 6 anos que eu tô em Nova Chavantina, pra glória de Deus, com a minha cabeça erguida. Você fala Nova Chavantina, algo que eu não queria pisar de jeito nenhum no mundo. Chavantina. E eu voltei, também não queria vir pra cá. Quando eu falei, Deus, beleza, sou do Senhor, de boa, mas se eu não faz, eu vou voltar pra Chavantina, não. É aqui. Ele falou assim, pois é lá. Aqui que Deus vai mostrar, porque né? eu tinha vergonha, pô, todo mundo me conhece. Todo mundo me conhecia nessa cidade aqui, né? A gente já é bem antigo daqui, nascido, criado aqui. Então, mas eu tive que superar passar por isso, né? Vergonha, Passar por cima. Tal. Mas hoje é muito bom. Hoje a gente anda na rua, as pessoas veem e falam, puxa, aquele projetinho falido ali, ai, como Jesus é bom, que Deus... E até o ateu vai ter que glorificar o nome do Senhor. Não tem desculpa, ele vai ter que dar glória a Deus, porque nós não tínhamos solução. Nós não tínhamos solução. E depois desse momento aí que vocês conheceram a verdade, essa verdade, né, libertou vocês, né, como está escrito lá em João 8:32, né, conhecereis a verdade vos libertará. Vocês sentiam prazer nas drogas, era um refúgio para vocês. E depois que vocês foram libertos, hoje o prazer, fala assim, Deus, né, mais num sorvete, coisas simples que antigamente, né? Hoje eu dou valor em 10 reais. Você dá valor em 10 reais? Gente, pagar 10 reais era difícil. Ou 10 reais que ia embora. Hoje eu pego 10 reais assim, ó. Não é de à toa que eu ganhei até mais uns quilinhos, né? Então, mas porque, gente, eu vivia numa vida... Só foi era droga café da manhã, droga era almoço, droga era janta. Primeiro que a gente não era social mais. Não tinha mais. Não tinha um prazer de comprar uma roupa, né? Um calçado. Sem ir pra pizzaria com a minha família. Eu tinha vergonha, eu era muito magro. Eu cheguei a pesar 57 ou 58 quilos. Moiado. Então, Satanás, ele roubou essa parada de família. Porque ele veio para roubar e matar quem? Destruir. Ele destruir, né? E eu falo algo assim, vai até meio doideira. Satanás usou desses prazeres porque o Deus, quando você encontra com Deus, esses prazeres dele te satisfaz de uma maneira. Primeira vez que eu falei em línguas, que eu fui tomado pelo Senhor, dentro da clínica, era 1h da tarde, foi a sensação do baseado. Vou falar uma besteira aqui. Que eu flutuei, cara, parece assim, eu comecei a falar em línguas, é um sobrenatural, aí eu entendi, né, gente? Que uma armadilha de Satanás com esses prazeres, entendeu? Mas que esse prazer de Satanás, ele vai te levar para um fundo de poço. E os prazeres do Senhor te dão acesso a essa vida eterna. O que vai nos conduzir, né? Eu sofria muito. Não, homem, você sabe. Gente, homem é coisa de homem não ter nada. Assim, homem é 2 peças. E eu, como mulher, né? Era o desejo de uma sandália, era o desejo de uma roupa. Não parava com nada. Tudo que adquiria era, né? Então, hoje, para a glória de Deus, assim, o Senhor tem me dado sustância. Então, às vezes, chega lá em casa, puxa, você tem 8 pares de sapato. Falei, cara, eu não tinha era nenhum.
Né? Jesus está me dando essa oportunidade de... A Bíblia fala que até os lírios dos campos, né, são bem cuidados, bem zelados, né? Por que a gente não vai ser? Então, assim, hoje o que eu puder desfrutar, assim, das beneficências de Deus para a minha vida, para que não venha subir a minha cabeça e não tirar a minha origem, de onde eu saí, reconhecer que Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu aproveito. Não tem, sim... Algo que algum tempo atrás, eu tive uma experiência lá em casa e eu chorei com uma coisa muito simples. Eu cheguei em casa, sacola para lixo, a gente usa bastante, né? Que é fralda para menina, né? Da cozinha, dos banheiros, tal. E eu vi que eu tinha muita sacolinha. E na hora, Deus falou, Deus falou no meu coração, eu cuido até do seu lixo. Cara, eu chapei, mano. Eu comecei a chorar. Então, eu já nós chorei. servimos um Deus, ele é detalhista. Eu já chorei abraçando meus vestidos. Gente, quem vê metida, exibida, né? Não, gente. Não. Eu já chorei e falei assim, Deus, eu não tinha nada. Gente, eu não tinha nada. Você tá entendendo a essência de Satanás? Ele rouba, cara, é tudo. Né? Não é, eu não tô falando de grandes sonhos, não. Eu tô falando de um sonho de você levar um abraço. De você... Algo que... Almoçar com a família no dia de domingo. Como? Natal e Ano Novo. Quantas vezes? Todos os fins de anos eu perdi. Eu perdi. Usando droga. Na droga, na quebrada, na biboca. E não tinha. Acabou. E hoje é algo que eu super valorizo mesmo. É a minha casa. É a minha família. Né? São os nossos familiares ali, da gente estar junto, fazer uma janta, fazer alguma coisa. E algo que eu tento falar sempre. E eu vou falar coisa de homem, que não é fácil. Eu olhar para o meu irmão e falar assim, eu te amo. Né? Eu falo isso para os meus meninos todos os dias, para minha esposa. Eu falo isso para o meu sobrinho todo dia. Ele chega, a primeira coisa que ele vai fazer, ele entra e me abraça. E eu, Miguel, eu te amo, tá? O tio te ama. Para Nanda, que a minha sobrinha já é a moça, o tio te ama. Então, para minha mãe, e é algo que a gente não tinha. Não ouvia e não falava. Não por querer ser merecedor, né? Porque as escolhas foram nossas e a gente planta, a gente colhe. Mas é porque, às vezes, quem sabe esse abraço, né? Essa palavra não poderia fazer um sentido, lógico, com a direção de Deus, né? Na vida da gente. E isso pra gente, como cristão, serve como um grande alerta, né? Eu Porque aprendi. Às vezes a gente vê esse tipo de pessoa, a gente fala, ignora, não tem conserto. Não tem conserto, noiado. Eu já tive experiência de levar já 2 vezes um pra casa de recuperação e as pessoas me desmotivar. Não, eu falei, se tiver que levar 30, eu levo 30. Amém. Porque eu creio que Deus pode fazer um milagre. Né? É o tempo certo do Senhor. Muitas pessoas não sabem, mas aqui na Nova Chavantina tem uma clínica de reabilitação, né? A Casa do Tesouro. É uma clínica que está aí há muito tempo já, né? Na direção da Dona Maria Luísa. Eles fazem um trabalho excelente ali, precisa muito de apoio. Tem pessoas que estão ali sendo ministradas, pessoas que precisam realmente do apoio das igrejas. Poucas igrejas visitam aquele lugar, é um lugar muito carente. E a gente vê o quanto eles ficam felizes, né, Vitor? Quando a gente chega lá, nossa, é uma alegria tão grande. Eu lembro uma vez que eu fui com o Vitor, e tinha uma mulher lá e ela veio e fez um bolo e uma cobertura, e assim, numa simplicidade, mas numa alegria em servir. Por quê? Porque eles se sentem amados quando a gente vai lá, né? É uma essência, né? A gente, mesmo que se você está naquela situação depravada, mas você continua sendo um ser humano, existe essência, mesmo que o diabo tenta ocultar. Mas Jesus, ele vai fazer resplandecer. Tem essência, são pessoas normais que por um erro, um vacilo, caiu nesse mundo e com as suas próprias forças não vai conseguir sair. E assim, nosso pecado era exposto, né? Às vezes tem pessoas que estão no fundo de poço, mas o pecado não é exposto. O nosso era, porque era incontrolável. Sobre a clínica que o Vitor falou, eu já tive muitas experiências lá, mas teve uma que me marcou bastante. Teve uma vez que eu fui levar a palavra e Deus direcionou para a gente se sentar à mesa, né? E aí eles ficaram assim, ninguém queria se aproximar à mesa. Eu falei, gente, tá errado, tem alguma coisa errada. Aí eu falei ali da passagem, Deus tocou no meu coração de fazer um ato profético. Eu nunca tinha feito ato profético. Eu falei, gente, o que é isso, Deus? Eu nem sei fazer isso. Ele falou, deixa comigo. Aí eu peguei a bacia e lavei os pés deles e orei. Gente, vocês não estão entendendo. E aí Deus me direcionou a falar algumas palavras. E teve uma pessoa lá que olhou para mim e falou assim, sabe por que eu não sentei próximo à mesa? Porque eu não me sentia digno. É uma pessoa falar que não se sente digno. É os traumas, né? Eu também me achava que eu não era. Ele falou, as pessoas olham pra gente, às vezes a gente anda na cidade,
a rejeição é como se a gente fosse um lixo, a gente nem existe. Um dia- Tinha alguns lá que não tinha documento. E ele falou, a gente nem existe, a gente não importa. Mas vocês vêm aqui, vocês lavam o pé. Como que você pode lavar meu pé? Eu não mereço. Isso que Jesus fez conosco, né? Não é- A e gente não Deus- merece. Não é sobre merecimento, né? É sobre o amor de Deus. Algo que eu quero falar sobre a clínica, eu fiquei ali 4 anos. E que Deus honre o pastor Loreno, que eu lembro quando ele começou a pôr o primeiro tijolo naquele local ali, que era só o colonhão para riba, não tinha pé de piqui, não tinha campo de futebol, não tinha aquela estrutura bacana que tem hoje. Que o Senhor possa ir de encontro ao pastor Loreno, nessa manhã mesmo, falar o coração dele. Em nome de Jesus, Senhor. Mesmo que ele não esteja no projeto, ele foi o início daquele projeto. Né? A gente tem que ter gratidão. Eu senti né? de Deus em honrar o nome dele aqui, por isso que eu estou falando, que Deus abençoe o pastor Loreno, por onde ele estiver. Amém. E é um projeto bacana, eu acompanhei ali 4 anos, agora eu não estou lá mais, mas a galera que está, a gente viu vidas sendo salvas ali, famílias sendo restauradas, crianças, jovens, igual eu era, tendo uma expectativa de vida que não tinha, os caras sem expectativa de vida alguma, e às vezes, você que está ouvindo, se você puder contribuir, Verdade. não estou falando para você pegar dinheiro e mandar aqui para a gente, não, você vai lá, contribua com o tempo, leva um lanche, dá uma palavra, ajuda com alguma coisa lá, com alimentos, se você puder, você vai sair de lá bem melhor do que eles. Porque Deus vai falar que é melhor dar do que receber. né? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Estamos caminhando já para o final. Eu queria pedir para vocês deixarem uma mensagem para aquelas pessoas que estão passando por esse processo, para os pais que têm Família, filhos né? que estão nas drogas. O que vocês poderiam dizer? Porque tem uma passagem que eu queria compartilhar com vocês lá em Mateus 11, 28, que diz assim, Jesus diz para nós, venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. O que vocês poderiam dizer para essas Antes de pessoas? estar finalizando, eu queria só represar uma coisa aqui, a questão de família, casa de recuperação e interno, né, tratamento. Gente, remédio não vai libertar ninguém. Remédio não vai curar ninguém. O que cura mesmo é Jesus. Então, toda vez que você tiver alguém que você queira levar para um lugar, estude para onde você está mandando essa pessoa, né, Marquinhos? Veja se lá é pregada a palavra de Deus, porque só Ele cura, só Ele liberta e só Ele salva. O remédio ele é um auxiliar Isso, né? Porque bacana para te ajudar no início. mas Eu não tomei não, mas eu vi algumas às vezes uma pessoas tomando. abstinência para dormir, algo do tipo, mas a libertação Até aí, mesmo. eu acredito que Deus criou a medicina sim, é muito algo, mas você Para depender tirar do mundo das disso aí, drogas. e Deus fala, né? Conhecereis a verdade. Essa verdade vos libertará de qualquer verdade que o mundo possa implantar. Porque tem as verdades do mundo, mas tem a verdade sobre a verdade. Amém? Vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O que eu tenho para deixar hoje aqui para você, né? Para a família, para você não desistir da tua vida, para você procurar Jesus. Não prego placa, prego Jesus, que cura, liberta e salva. Procurar uma igreja, entregar os teus caminhos ao Senhor, confiar nele, porque o demais ele fará. E para a família não desistir. Eu sei que nem todos vão querer, né? Mas sempre vai existir 1, 2 ou 3 que vai estar ali naquela persistência e acreditar que você pode sair dessa situação que você está. Então, para a família não desistir e buscar a Deus, porque Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro, né? E a nossa fortaleza. Amém. Amém. Eu quero falar que de mim, né? Eu busquei a felicidade, preencher vazio que só se aprofundou na bebida, na droga, na mulherada. Nunca encontrei. Saía mais vazio de lá. E eu encontrei esse amor em Cristo Jesus, mano. Glória E a eu vou Deus. falar, algo muito massa, algo muito bom mesmo. A minha visão, a imagem que eu tinha em 2014 era de um cara derrotado. Então, às vezes, se você está passando por isso agora, você não foi gerado para isso, você não foi criado para isso. Você foi criado para manifestar a criação. É a única criação que manifesta o Criador. E em nome de Jesus, meu querido, que você possa sair do estado que você está e viver algo novo. Amém? Amém. E Cristo é esse cara aí, que é incomparável. Ele é imutável, ele não muda Não pelas desiste. circunstâncias ou pela sua não falta de desiste. caráter.
Mas você muda quando encontra esse Deus. Segundo a OMT, que é a Organização Mundial de Saúde, o que é vício? É uma doença mental e psicossomática. Então, você pode ter vício em drogas, em café, em sexo através da pornografia, Isso, em bebida doce. envolve, né, um mundo de pecado, Em né? comida que pode te levar à obesidade. Isso. E a gente vê e pensa que, às vezes, você aponta o dedo errado, usar de droga, mas às vezes a gente tá preso em tantos outros vícios Depressão, que ansiedade. a Traição. gente nem, né? nem vê, né? E assim, segundo a medicina, o vício em drogas não tem cura. Ele Ele é é uma doença progressiva e mortal. isso. E aí, ela pode ser tratada e contida. Mas a gente sabe que para honra e glória de Deus existe cura sim. Marquinhos, quantos anos livre, amor? Das drogas? Desde já? 2014. 10 anos. 10 anos. É, mas Cláudia? assim, 6 anos. É é algo pra que eu não glória me de apego Deus. no tempo. É porque ainda eu vivo só por hoje. E isso aí você pode levar para sua vida, para qualquer área. É a área de alguma dificuldade que você está lutando. Não, então só por hoje, só por hoje. E Deus fala, quando você é liberto e permanece, enche a casa com o Espírito Santo, quando os demônios virem, essa casa e ele encontrar Ela não vai cheia, estar vazia. ele vai, vazar É fora. verdade. E Jesus veio não para os sãos, né? Essa Mas palavra para que a os Kátia tá na mão doentes. aqui, ó, todos os dias. Esse é o A minha alimento, vida o é remédio. constante na igreja. Não, fanatismo. Tá. Não, é porque eu sei que eu dependo dele. Todos os dias eu falo para ele, Senhor, eu não sou nada. É a tua misericórdia, a tua graça. Senhor, repreende o cheiro, repreende a vontade, repreende o desejo, repreende o sentimental, porque o diabo, quando ele não te atinge numa coisa, ele vai querer te atacar em outra. Mas quando nós estamos revestidos da palavra de Deus... E eu falo que uma coisa assim que eu trago pra minha vida, o encontro com Deus, ele é diário, ele é todos os Todos dias. os dias. Todos os dias eu tomo uma decisão de não ir por aquele caminho que um dia eu caí ou que eu tava pecando. Tem dia que me Porque dá é todos tristeza. os dias. Tem dia que me dá desânimo, dá tristeza, aí eu olho e falo, peraí, mas, puxa, ele fez tudo isso por você vai parar agora, você vai desistir? Aí eu jogo aquela água gelada no corpo, dou uma penteada no cabelo, põe meu saltinho, ó, e eu saio de lá outra Viaja coisa. no mundo. Menino, o É mistério é engraçado. forte, eu saio de lá renovada pelo poder de Deus, eu saio alegre, cantando pro passarinho. É engraçado que Né? eu já ouvi muito falar assim, aquele que desviou, que saiu da presença de Deus é porque nunca foi. Mas na verdade não é. Quem tá de pé, vigia para que não caia, né? Então a gente tem que vigiar todos os dias pra pedindo se a Deus manter. misericórdia. Ainda mais, gente, porque sabe que o diabo, ele manda pratos, né? É cheiro, falei pra ela, em carro, já senti cheiro de carro, é cheiro de maconha do nada. Então, assim, é em constante oração mesmo, pedindo a Deus. Então, se você nos acompanhou até aqui, Deus abençoe sua vida. Amém. Então, queremos agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, a Bastan Lia, a Clinvita, Dr. Leopoldo, Dra. Edaiane. Os médicos da Os cidade médicos estão da em cidade aí que peso estão nos apoiando apoiando. a gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito gratos. Ao Morada do Sol, a Unifil, todos que estão apoiando a gente aqui. E como foi dito aqui, né? Que se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, nós possamos crer nessa verdade, buscar o Senhor, seja qual for a situação. Tenho certeza que você conhece alguém que está no vício do álcool. Às vezes não chegou na droga, mas está preso no álcool, não consegue se libertar, está tendo a família destruída. Mas que você possa dar uma palavra de bênção para essa pessoa. Falar, olha, tem solução, tem saída para você. Existe um Deus, existe um Pai que te ama, que entregou o seu próprio Filho por amor a você. Jesus, ele morreu a nossa morte, ele se entregou por nós, ele pagou o preço de uma dívida que nós não poderíamos pagar. Jesus Amém, pagou esse glória a preço. Deus. Então que a gente possa Verdade, depositar amém, Jesus. nele a nossa confiança. Dizer, Jesus, eu reconheço esse sangue, eu reconheço esse sacrifício, eu decido por ti, eu escolho viver o teu melhor. Entrega a sua vida ao Senhor, diga a ele que a sua vida, que você está com o coração aberto para que ele faça essa transformação. E ele vai mudar a sua vida, assim como fez na vida da Kátia, na vida do Marquinho, que era um caso perdido, de estar ali jogado na calçada. E aqui em Nova Chavantina, eles são testemunhos aqui da nossa cidade, que venceram, Deus, é que venceram o verdade. vício, que venceram tudo isso através do poder de Deus, através de Jesus, buscando realmente pessoas que seriam boas influências, porque foi durante a trajetória sempre sendo influenciado por pessoas erradas, mas naquele momento ali que eles caíram em si, eles buscaram, né, quem realmente poderia ser luz, poderia trazer uma palavra de bênção, buscaram Jesus, buscaram pessoas usadas por Deus que fizeram total diferença na vida deles. Hoje eles estão aqui, né, compartilhando com a gente e glorificando o nome de Deus, porque ele faz, ele transforma, ele muda a vida de uma pessoa, ele tira você do lamaçal ali, que a gente fala muito essa expressão, lamaçal do pecado, do fundo do poço, e te coloca num lugar totalmente diferente, lugar onde você é honrado, as pessoas veem você e elas falam, olha, realmente era você ali, né, naquela situação, né? A Kátia sempre fala pra mim, direto pessoas param na rua, né? O Marquinho também compartilhou aqui, pessoas que vê você ali e não acreditam na transformação que Deus fez. Então,
há a solução, há uma saída, e essa saída é Jesus. Pregar o Você evangelho. possa colocar tudo nas mãos dele, e Jesus vai fazer essa transformação na sua vida, na vida daquelas pessoas que você conhece que está passando por essa situação. Amém? Deus abençoe vocês. Amém. Compartilha Boa. esse podcast com mais alguém, ele vai ficar salvo. E tamo Curte, junto. comenta muito. E até posta o próximo. no Instagram. E de podcast. podcast. Amém. Fique com Deus. Tchau.